Precisamos falar sobre o Zenfone Shot Plus da ASUS, porque recentemente ele está aparecendo em algumas ofertas por um valor bem interessante e está gerando dúvida nas pessoas se ele vale a pena ainda em 2021. Então deixa eu pegar ele aqui, cadê ele? Onde é que ele está? Ah, obrigado, meu bem, olha só. Então depois da vinheta você confere aqui no canal se o Zenfone Shot Plus vale a pena em 2021. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobgrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobgrafia, que é a fotografia com smartphones, e aqui no YouTube a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto, dicas de aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. E no caso desse carinha aqui, que é o Zenfone Shot Plus, ele foi um relançamento da ASUS, da linha Max Shot, e que pretendia ser um sopro, no já decrescente entusiasmo da marca no ramo dos intermediários. A gente sabe que aqui no Brasil os intermediários são dominados por Motorola e Samsung, principalmente pela Samsung, que lança a linha A, que lança bastante aparelhos dentro dessa perspectiva. A gente tem a LG antes dela falir, com a linha K, antes dela desistir do ramo dos smartphones, Ela não faliu completamente, mas desistiu de fabricar smartphones. Então tinha uma disputa bastante acirrada e o Shot Plus, ele foi uma das últimas tentativas da ASUS de tentar manter a sua presença nesse mercado antes de lançar o Zenfone 6 e a partir daí migrar para os tops de linha. Esse smartphone é da minha namorada, certo? Ele foi adquirido num combo junto da loja ASUS, onde eu comprei ele junto do Zenfone 6. Temos esses aparelhos há mais de um ano, completou um ano de uso em maio. E tudo que você vai ver ao longo desse vídeo é parte das impressões dela a respeito do uso. Ela não vai aparecer porque ela é tímida, mas sem enrolar muito, ela deixou aqui a nota dela a respeito do aparelho. Então, numa escala de 0 a 10, ela dá a nota de 7,5. Então, essa é a nota dela, obrigado, meu bem, para o aparelho. E ao longo desse vídeo eu vou comentar alguns pontos com você a respeito de bateria, a respeito de desempenho, a respeito de câmeras, para que você tenha noção se ele vale a pena em 2021 e se ele vale a pena principalmente pelo preço, porque ele está aparecendo em algumas ofertas recorrentes na casa aí dos 750, 770 reais. E eu vou usar aqui de referência o próprio site da ASUS a respeito do produto para considerar com você alguns pontos à medida que eles vão aparecendo. Então, para começar aqui, o site mostrando o Zenfone Shot Plus, capture o seu mundo em detalhes. Lembrando que na época em que a ASUS lançou esse aparelho, que era 2019, ele tinha uma proposta ali de ser um basicão, mas com cara, mais premium, não um premium dos tops de linha, mas um premium dos basicões. Você já percebe pela cor, do dispositivo, que é um vermelho bem interessante. Nesse caso, ele também tem outras variações como preto, cinza e o azul, sempre com essa pegada metálica e com esse design mais elegante, mais fininho, que lembra até o próprio Zenfone 5 da ASUS, à época que foi lançado em 2018. Então, para continuar aqui, algumas das características desse produto é o fato de ter uma câmera tripla com inteligência artificial, algo que é bastante presente na marca, que a gente vinha muito no Zenfone 5, no 5Z, O sensor IMX486 da Sony, com uma câmera principal de 12 megapixels, 4.000 mAh de bateria, uma tela de 6.26 polegadas com a presença de notch e a questão do processador, que foi o Chip-One, que foi uma iniciativa da Qualcomm de lançar um processador para smartphones mais barato para as empresas e que trouxesse um desempenho interessante. Ele tinha também uma construção diferenciada, tanto que ele era chamado de chipão, porque ele concentrava ali na sua arquitetura a maior parte dos componentes e trazendo isso numa peça única. Só que, como a gente sabe hoje, essa iniciativa não vingou. A ASUS foi uma das poucas, se não a única, a usar o Chip-One como vitrine, mas aí o projeto acabou não vingando e ficou por isso mesmo, Tanto que hoje você não vê smartphones nessa pegada de básico, de acessível, com chips diferentes da linha 400, por exemplo. E aí, para continuar, a gente tem a questão do desempenho, Esse smartphone, diferente do Max Shot, ele tem um conjunto com 4 GB de memória RAM e ele é vendido como 128 GB, mas tem uma pegadinha. Não que seja uma pegadinha sacana, mas é porque eles anunciam isso, obviamente,
ele é vendido com 64 GB de armazenamento interno e 64 GB através de um cartão SD. Então você tem 128 GB na soma dos dois, mas de memória interna ele é 64 GB, o que não é ruim, porque apesar disso, 2021 a gente continua tendo celulares básicos com 64 GB de armazenamento. E para a maioria das pessoas que compram esse tipo de smartphone, 64 GB é o suficiente. Então tá dentro do esperado, nada mais, nada menos, tá ali na média. Porém tem essa coisa, né? Você não tem 128 GB na memória interna, 64 interno e 64 no cartão de memória. O processador CPU, como eu já mencionei da Qualcomm, foi a única iniciativa aqui, né, onde ele apareceu. Depois a Qualcomm descontinuou, não foi mais usado por ninguém. Então a Asus foi uma das poucas, se não a única, a apostar nele. A gente tem aqui uma bateria de 4.000 mAh com um carregamento que é normal, né? Não é rápido nem lento, é ali mediano. Carrega-se tranquilamente. Minha namorada, ela carrega a bateria uma vez por dia, né? Usa bastante, tanto que ela tem muita coisa. Ela tá presente sempre no WhatsApp por conta dos grupos da faculdade. Tem grupos de Telegram que ela acessa porque são canais de estudo, né? Já que ela estuda odonto, então ela tá sempre buscando conteúdo, fazendo coisas. Ela trabalha com rede social, então tá sempre gerindo aqui o perfil dos clientes através do smartphone. Então é algo que ela tá usando consistentemente, mas ela carrega apenas uma vez ao dia. Então ele dá conta do recado, mesmo sendo básico, né? Tem um bom equilíbrio aí entre bateria e processamento. Pela Asus, né? Ele rende até 20 horas de navegação Wi-Fi, 44 horas de conversação em 3G e 19 horas rodando vídeos, né? Então a gente pode usar aqui esse tempinho, né, de 8 horas aqui jogando como referência, né? Você vai ter umas 8 horas, 10 horas de tela, dependendo da sua exigência, né, relativa ao aparelho. Temos aqui também a tela, né, que como você pode ver aqui não é a tela mais, digamos assim, brilhante, mais bonita, mas é uma tela que dentro dos aparelhos básicos ela é uma tela muito boa. Tem um notezinho aqui em cima, como você pode ver, mas depois você acostuma, ele não atrapalha em nada, né? A questão do uso para que você consuma conteúdo, para que você navegue nas redes sociais, né? 2019 praticamente todos os smartphones seguiam a tendência da Apple de ter notch, então tá dentro do esperado mais uma vez. Ele tem, né, 6.26 polegadas, é uma tela LCD muito boa, Full HD de resolução e tem um aproveitamento de 86% em relação ao corpo. Então é uma tela que durante um dia intenso, você saiu na rua meio-dia, você vai ter uma certa dificuldade, né, para poder enxergar, você vai ter que procurar uma sombra, alguma coisa assim, mas não é uma tela que é ruim. Existem celulares dessa faixa de preço que tem telas piores, principalmente os mais antigos, né? Então é uma tela boa, dá para você consumir bons conteúdos, dá para você fazer coisas interessantes nele, ele tem uma fidelidade legal para esse tipo de tecnologia, então você não vai ter problemas com relação à tela. O design é algo que eu tenho que parabenizar a Asus aqui, porque nessa época eles tinham uma identidade visual bem consistente, né? Então, como eu mencionei, esse carinha aqui lembra muito o próprio Zenfone 5, o Zenfone 5Z, né? Com essa questão da câmera posicionada na forma de semáforo. Ele tem essa pegada aqui elegante, ó, ele parece mais fino do que ele é. Ele tem 8,49 mm, então é um celular leve, mesmo tendo o corpo metálico. O sensor de digital está na parte traseira, né? E tem o flash aqui embaixo do módulo de câmeras. E ele tem coisas básicas, né? O slot para cartão, que inclusive é triplo, então você consegue usar 2 chips mais o cartão de memória. Você tem aqui embaixo a entrada do fone de ouvido. Você tem a entrada micro USB-C, o alto-falante e do lado os botões Power e Volume. Então no design, principalmente com essas coisas apresentadas, o vermelho é obviamente o que mais se destaca, principalmente por essa pegada metálica. E é um celular bonito, não tem quem óbvio, vai ter quem discorde porque o gosto é relativo, mas para a maioria das pessoas esse é um celular bonito, esse é um celular bacana, né, que é elegante e que dá gosto de você ter, né? Você coloca ele aqui, vai, né, fazer uma ligação, vai atender tudo. Ele tem uma boa ergonomia, né? E o corpo metálico é legal porque ele não acumula mancha de dedo. Então é um ponto positivo também por conta disso. Na questão das câmeras, temos câmeras traseiras aqui, o que é bem interessante, né? 3 câmeras com inteligência artificial, como eu tinha mencionado. A primeira câmera é uma câmera focada, né? Até para a gente não falar besteira. Ele tem um conjunto com 3 câmeras e aqui a gente tem a câmera 1, que é a câmera principal, né, com sensor Sony MX de 12 megapixels, abertura de 1.8, lente de 6 elementos, né, alto foco de detecção e tem a questão da fotografia
com inteligência artificial. Nossa, até me enrolei. Inteligência artificial. Depois a gente tem uma segunda câmera de 5 megapixels para questão de desfoque, né? Aquela câmera que ajuda no modo retrato. E embaixo uma câmera wide de 8 megapixels que ajuda você a ver, né? Captar mais coisas na cena. Então é um conjunto bem legal, considerando hoje que nessas ofertas você tem um celular de R$600 com câmera wide. Então é algo muito interessante, né? Câmera principal de 12 megapixels, câmera wide de 8 megapixels. E lembrando, né, que no caso a câmera wide tem ângulo de 120 graus. Já a câmera frontal, 8 megapixels com reconhecimento de face, é aquela câmera basicona que vai dar para você encarar aí as tarefas do dia a dia, fazer suas selfies e tudo mais. E uma coisa que é interessante é que o Shot Plus, ele, como é um celular, né, que na época a Asus apostava muito ainda na inteligência artificial, ele consegue reconhecer aqui, ó, 13 tipos de cena, né, como pessoas, comida, cachorro, gato, pôr do sol, céu, campo, oceano, flor, planta, neve, que a gente nunca usou por aqui, né, porque, enfim, Nordeste não neva, palco e texto. Então ele tem essa questão da detecção de cena e aqui no caso, né, ele tem estabilizador eletrônico de imagem para gravação de vídeos. Então dá para fazer bons vídeos com esse cara, principalmente se você tiver em um ambiente bem iluminado ou de dia, né, com boa disponibilidade de luz. Ele grava, né, na câmera traseira em Full HD 60 quadros por segundo, ele consegue fazer isso com a estabilização de imagem. Na câmera frontal Full HD em 30 quadros por segundo, então ele ainda fornece, né, uma experiência de câmeras bem compatível com o que a gente tem nos celulares básicos atuais. Uma outra coisa que é bem interessante, que é aquela coisa que todo mundo desliga, que é o modo embelezamento, né? Mas aí no caso ele vem, se você acha que precisa de alguns retoques, algumas coisinhas assim, para poder fazer suas lives, poder fazer seus vídeos, você consegue mexer nisso na interface de câmera nativa. Se bem que eu recomendo que você desligue, porque querendo ou não, às vezes ele exagera. E quando eu digo ele, é todo tipo de celular, porque até hoje eu não vi um celular que consiga fazer um modo embelezamento que agrade as pessoas, principalmente, né, as pessoas aqui do Ocidente. Com relação ao áudio, ele tem um áudio mono, mas é um áudio que usa essa tecnologia NXP, né, de amplificação inteligente. É um áudio que dá para você consumir conteúdo tranquilo, você vai ver uma Netflix, vai ver um vídeo no YouTube, você tá em casa, tranquilo, vai conseguir, né, assistir de maneira satisfatória. Não é aquele primor de áudio para você que tá na rua, vai querer botar ele assim no ouvido para ouvir coisas num ambiente movimentado, porque aí, né, já complica um pouco, mas num ambiente tranquilo você consegue ter uma boa qualidade e consegue ter um bom volume também. Uma outra coisa é que são os slots triplos aqui, né? Como eu mencionei, ele pega 2 chips mais o cartão de memória e tem suporte, né, até 2 TB no cartão e os 2 chips são 4G. Mas uma coisa que deve ser citada, que até foi uma observação da minha namorada a respeito, é que de uns tempos para cá, ela não sabe dizer exatamente quando, mas estima-se que seja entre janeiro e fevereiro desse ano, 2021, o celular passou a apresentar alguns problemas. Ó. Se você ver aqui, eu vou até mudar a tela. Se você ver aqui a parte das notificações, eu vou ver se consigo mostrar. Vamos ver se ele foca. Tem que ter meu rosto aqui para ele focar. Ó. Tá aparecendo lá em cima, né? Sem cartão SIM. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa chavinha de chip. Vou abrir aqui, ó. Vou mostrar para você, certo? Que ele está com o chip e o cartão. Vou encaixar de volta. E olha o que é que vai acontecer. Mas apareceu aqui em cima, ó. Agora ele tá mostrando que tá com o chip. Então ele fica trazendo essas inconsistências. Às vezes ele tá com o chip incluso, mas ele fica perdendo, né, o alcance do chip. Então ele fica perdendo ali o sinal do chip e ela reclama disso, porque às vezes ela tá na rua, quer conectar no 4G, fazer alguma coisa, e aí o celular fica dizendo que tá sem chip. Ela não sabe se é problema do celular, não sabe se é a área e fica naquela dúvida, então por consequência, não tem internet, ela desiste e vai fazer o que tem que fazer. Mas é algo que pode deixar na mão se isso for um problema crônico. Se for um problema isolado da unidade, a gente procura consertar depois, sem problema. Mas se for um problema crônico, se outras pessoas relatarem isso, pode ser algo que para você, se você vai usar ele como um aparelho principal, pode te preocupar. Uma outra coisa a respeito do aparelho no geral, essa parte de desbloqueio desbloqueio facial, quase ninguém usa, então enfim. Ó, ela acabou de dizer aqui que usa, então ela diz que é bom, que é rápido mesmo, né? E o bloqueio o desbloqueio de digital é bem rápido também, tá? Tá aqui, ó, tô mostrando aqui pra você. Olha só.
Obviamente, né, eu tô com a posição aqui do dedo trocando para ele alternar, mas a gente fez um teste mais cedo, de 10 tentativas ele errou uma, então tem uma eficiência muito boa aí na questão do reconhecimento da digital. E aqui a gente chega num ponto importante, ó. Ele veio com que na época, né, 2019, lembrando onde ele foi lançado, as empresas surfavam muito na onda do tal Android puro, né, que até o próprio Marcel Campos depois já explicou que Android puro não existe, porque existe uma customização para deixar ele mais limpo. Mas é o que tá aqui, ó, Android puro, tá aqui no site, Android puro, beleza? Então ele surfava na onda do Android puro e veio com o Android 8 embarcado. Tanto que se eu for mostrar aqui para você a interface, deixa eu mudar a câmera aqui de novo. Na interface, a gente tem aqui, ó, que ela é bem limpa, não vem com quase app nenhum da ASUS, obviamente, né? Minha namorada instalou um monte de coisa, porque já tem 1 ano e meio de celular, mas ele não vem com praticamente nenhum bloatware, nada. Tudo limpinho para você usar. E com relação a atualizações, eu vou aqui mostrar nas configurações, cadê as configurações? Olha só que beleza. Ele veio no Android 8, né, Android Oreo, hoje ele está com o Android 9, tá aqui, se a câmera conseguir focar, vai mostrar. Ó, vou clicar até aqui para ele mostrar aquela partezinha. Ó lá, tá aqui, ó, Android 9, né, com o patch de segurança de 1º de setembro de 2020. Então a única coisa assim que a ASUS precisa atualizar nele é o patch de segurança, né? Já estamos em setembro de 2021, então tem um ano aí que não tem atualização do patch de segurança. Mas está no Android 9, dá para usar de boa. Mas se você é um tipo de pessoa que é exigente com relação a atualizações, quer a versão mais recente, ou pelo menos o Android 10, então esse cara vai te deixar na mão. Porém, por R$700, ele pode ser que vale a pena considerar, mas ainda temos mais pontos aqui para trazer para você. Então, voltando para o site, essa é a última informação que a gente tinha, né, dessa questão do Android. Eu vou só voltar aqui, ó, para mostrar para você algumas especificações, né? Então, lembrando, gravação de vídeo 1080p Full HD em 30 quadros, isso na câmera frontal, ele consegue gravar em 60 com estabilização. Ele na caixa, né, o que é que vai vir nele aqui, ó, ele mostra que ele vai vir com o fone de ouvido, com cabo USB, com pino de ejeção de agulha, o adaptador de 10 watts, por isso que eu digo, não é um carregamento rápido, é um carregamento básico, e o cartão de memória de 64 GB. E aqui a gente tem uma coisa para você que quer considerar as câmeras, né? Com relação às câmeras, esse rapaz vale a pena? Então pedi para minha namorada escolher algumas das fotos que ela mais gostou de ter feito com ele, ela me mandou aqui no Instagram, e eu vou mostrar para você com mais detalhes. Então olha só, aqui a gente tem uma foto muito legal, que ela fez uma macro no jardim com a aranhazinha. Então o nível de detalhe tá muito bacana, eu vou até colocar o máximo aqui do navegador para você ver, ó. Máximo do navegador, ó, 200%, olha só que legal essa foto. Muito bom, nível de detalhe dele é excelente. Aqui a gente vai ter a segunda foto, que foi um cacto. Essa foto, se eu não me engano, até teve destaque na ASUS Fanáticos. Tá conseguindo uns 2 destaques na ASUS Fanáticos usando esse aparelho. Então, ela que tem formação em biologia, sempre gostou de plantinhas e tudo mais, né? Era quase bióloga. Ela parou no último período de biologia, mas gosta bastante de documentar plantas e tudo mais. Então, assim, que faz esses registros assim com bastante detalhe, rico em detalhe. Então, você vê, ó, que dá para ver nitidamente aqui, né, os espinhos do cacto, a simetria, né, da composição. Então assim, dá para fazer boas fotos com ele? Dá. Tem outro cenário? Tem, ó, mais uma macro aqui, olha a abelhinha, né? Óbvio, não é a melhor definição do mundo, né, a questão de nitidez, se você é obcecado por nitidez, ainda mais levando em consideração que é uma foto macro. Mas olha só, dá para ver nitidamente aqui os pelos, né, no corpo da abelha, a estrutura das asas, a questão aqui das próprias flores ao redor. Então é um conjunto competente de câmeras, dá para você fazer coisas muito legais. Essa foto aqui, ó, que mostra uma sobreposição, olha só o nível de detalhe, as cores, né, bem fiéis, né, consegue representar bem a questão da cena. Temos aqui mais um, ó, com a estrutura da flor bem preservada, dá até para ver uma formiguinha aqui andando. Então assim, é um aparelho que traz um conjunto bacana. Se a gente considerar o valor de 750, 800 reais, ele tá muito acertadinho, muito bacana para usar nesse quesito. Olha só, ela fez aqui uma foto, né, congelando o movimento da água, e é uma foto muito bacana, muito interessante. Se eu não me engano, essa foi uma das primeiras fotos que ela fez usando esse aparelho, tanto que eu fiz algo similar com o Zenfone 6, eu inventei de invejar ela porque eu gostei. Aqui, ó, tudo jardim, ó, borboleta com nível de detalhe muito bom. Aqui deu uma estourada na luz, mas é porque é sol de meio-dia, né? Então, para compensar as coisas, acabou tendo
a inteligência artificial... Eu tô falando inteligência errado hoje, não sei porquê. A inteligência artificial do celular priorizou a borboleta, né? Então você vê que o preto, o amarelo tá bem equilibrado. E aqui, para finalizar, temos uma foto de poça clássica aqui, né? Ela se inspirando em mim, obviamente, tanto que ela me agradece, obviamente. Obrigado, mozão. Então, temos aqui, ó, o nível de detalhe muito bom, né? Foto de arquitetura com a pocinha aqui embaixo, né? Um fim de tarde, o sol não estava se pondo literalmente, mas já estava aí umas 4 horas, 4h30. Então dá pra ver que ele se comporta bem em diversos cenários, né? Para quem gosta de fazer foto macro, é um smartphone que vai servir muito bem. Ele é perfeito? Não, como a gente já mencionou no começo do vídeo, ela deu uma nota de 7,5 numa escala de 10. Quais são os pontos principais que deixam ela cabreira com esse smartphone, né? Que deixam ela insatisfeita em algumas situações. Primeiro, como eu já mencionei, essa questão do chip, né? Do chip ficar desconectando, então uma hora o chip está presente, outra hora o chip não está, é uma coisa que é bem chata. Outro ponto negativo é que de vez em quando ela relata que tem alguns problemas de desligamentos aleatórios. Isso veio aparecer depois de um bom tempo, né, meu bem? Acho que depois de 1 ano de uso. E só quando ela deixa, por exemplo, o celular descarregar por completo, né? Então não se sabe se é uma coisa crônica, mas se você deixar o celular descarregar por completo e você for colocar para conectar, às vezes ele se finge de doido e não carrega. Você tem que desconectar, conectar de novo até aparecer a indicação, né, na tela de que ele está carregando. Se você plugar, for fazer suas coisas e voltar e tiver com a tela apagada, então ele não começou a carregar. Então tem essa questão do plug. Tem essa questão do carregamento ou do desligamento, acho que umas 2 vezes ela estava com uns 20% de bateria e o aparelho desligou do nada. Então não se sabe se foi a carga, não se sabe se foi o que ela estava rodando no momento. Mas eu creio que possa ser algo aleatório, porque não se manifestou de novo depois, né? Foi uma coisa isolada. Mas tem um ponto que ela reclama muito também, que é a questão de manter aplicativos rodando em segundo plano. E isso foi algo que eu percebi que a galera reclamou bastante também, vendo alguns fóruns, algumas coisas, no Max Shot, né? O Max Shot tem esse problema crônico de não manter os aplicativos rodando em segundo plano. Eu vi até que teve uma galera aqui no BR que fez uma ROM alternativa, que habilitava algumas coisas e tal. Mas como é um negócio, né, que é feito por terceiros, não dá para recomendar 100%, né? Vai por sua conta e risco. Mas no caso dele aqui, vai ter alguns momentos que você vai deixar um negócio aberto, você vai fazer outra coisa e quando você voltar para o aplicativo, ele vai reiniciar o aplicativo. Então se você, por exemplo, estiver digitando alguma coisa, fez um textão, aí alguém te chamou no WhatsApp, você vai ali responder rapidão, abre o WhatsApp, depois você tenta voltar. Se você não tiver copiado o texto, pode ter o risco, né, desse texto sumir, principalmente se você tiver com muita coisa aberta. Você está com o WhatsApp aberto, com o Telegram, com o Spotify rodando, com GPS e tudo mais. Teve uma época que ela trabalhou com vendas, então ela deixava um monte de coisa aberta, ela tava na rua. Então precisava do GPS, precisava conversar com alguém ali para ter alguma coisa. E aí, vez ou outra, ela sentia que, eita, peraí, mas eu tinha deixado esse negócio aberto e não tá mais. Então, se você depende muito de aplicativos em segundo plano, pode ser que tenha essa questão. Mas no mais, é um aparelho que por R$750 ele tá muito bom. Mais que isso, existem outras opções para se considerar, inclusive tem alguns vídeos de algumas delas aqui no canal, como o próprio Moto E7 Plus, do Realme C25, vai chegar um outro por aí que talvez seja interessante, mas só vou saber quando testar. Mas é aquela coisa, ele foi lançado por R$1.500, não é um preço que hoje você considera interessante para ele por ser um aparelho de 2019, certo? Você encontra ele em alguns locais por R$900, R$1.000, mas por 900 ou 1.000 existem opções mais interessantes. Agora por 700, R$770 pode ir, porque ele vai te atender. Se for como aparelho principal, vai ter algumas ressalvas, como eu mencionei aqui, essa questão da desconexão do chip, dos aplicativos em segundo plano, o Wi-Fi que desconecta às vezes, né? Mas de resto, é um aparelho que aparenta ser confiável. Então, para quem eu indico esse cara, se você quiser comprar, tá? Eu indico para quem não é exigente com tecnologia, a pessoa só precisa do celular para fazer uma ligação, para acessar um WhatsApp, alguma coisa em casa, fazer uma foto ali pontual de vez em quando. Se você vai usar como secundário, então como secundário, esse cara aqui vai te render muito, ó, construção
excelente, né, metálica, resistente, tanto que a minha namorada elogiou a tela dele, porque ele já caiu de tela algumas vezes e nunca teve nada, né. Ele tá com algumas manchas, mas é um aparelho de 1 ano de uso, 1 ano e meio, né. Então, obviamente, ele vai ter algumas marcas de uso, todo aparelho tem. Mas para quem vai usar como secundário, para quem vai usar como principal, não sendo exigente para a tecnologia, é um aparelho que vai valer a pena ir por 770 reais. Ele está numa faixa de preço interessante. E você, tem mais dúvidas a respeito do Asus Zenfone Shot Plus? Deixa aqui nos comentários e minha namorada vai me ajudar a responder, porque mais que ela, acho que não conheço ninguém que usou tanto esse aparelho. Ó, até pegou de volta porque ela quer usar. Então é isso, mobigrafista, um grande abraço e até o próximo vídeo.